Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, na nossa série sobre ensinamentos espirituais, dessa vez falando sobre espírito e pobreza. Deixe seus likes, deixe seus comentários, compartilhe nossos vídeos. Isso é muito importante para o ensinamento de todos. Vamos começar. Espírito e pobreza. Pergunta feita por Kardec. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Resposta dada pelos espíritos. Fala de Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Tendo nascido na palha para doar-nos a glória da vida simples, expirou numa cruz, pelo bem de todos, a fim de mostrar-nos o trilho da eterna ressurreição. Os hindus denominam-na roda dos nascimentos. Os espíritas dão o nome de reencarnação. Emmanuel, em linguagem expressiva e bela, aponta por bênção do recomeço. Com este ou aquele nome, a volta ao corpo constitui, evidentemente, oportunidade para que o Espírito Eterno corrija o passado, pelo bom proceder no presente, edificando, assim, para o futuro, a felicidade e a iluminação. As provas terrenas são necessárias para que a alma, depurando-se no cadinho terrestre, alcance seu glorioso destino. Resgatar débitos e construir a vida melhor no reino da luz imortal. Não sendo limitado o número das existências corporais, o espírito virá ao plano físico quantas vezes se fizerem necessárias, dando de cada vez um passo para adiante na senda do progresso. Então vemos, meus irmãos, que a reencarnação ela acontece por necessidade de evolução do próprio espírito. Vamos continuar. Uma das provas mais difíceis é a da pobreza, quanto é o da riqueza. Na primeira pode sofrer o espírito a tentação da revolta. Então vemos que a pobreza, quanto à riqueza, são provas. Mas também a pobreza pode ser uma expiação, um karma, como dizem. Uma pessoa que usou mal a sua riqueza, que desdenhou, fez menos, uma pessoa rica hoje, que faz pouco daquelas pobres, que não ajuda, pisa nas outras e tal, pode atrair, não é ninguém que julga, hein? Atrair para si a pobreza em outra vida. Para que através da pobreza se torne mais humilde e reconheça a necessidade dos outros que em outra época foram pisados por ele, etc. Né? Então, continuando aqui, na primeira, ou seja, na pobreza, pode sofrer o espírito a tentação da revolta. Na segunda, ou seja, na riqueza, a do abuso dos bens da vida, deturpando-lhe os augustos objetivos. Podemos dizer que 3 seriam as causas gerais que levam o homem ao estado de pobreza aqui na Terra. Prova espontânea solicitada, ou seja, é uma prova que o próprio espírito, a pobreza aqui na Terra, pode ser, em determinados casos, vão ser uma prova em que o próprio espírito escolheu passar. Em outros casos, vão ser karma, resgates expiatórios. E em outros casos, vão ser efeitos do próprio livre-arbítrio, após a reencarnação. Então, não tem como eu apontar a vida de uma pessoa e dizer, isso aí foi um karma,
isso aí é uma prova, ou isso aí foi culpa dele mesmo. Não tem como eu apontar a pessoa e dizer isso, porque cada caso vai ser um caso, e eu não tenho acesso ao registro das reencarnações dessa pessoa. Continuando. Espíritos realmente evoluídos ou simplesmente esclarecidos sobre a lei de causa e efeito podem solicitar a prova da pobreza como oportunidade para o acrisolamento de qualidades ou a realização de tarefas. Algumas vezes, o mau uso da riqueza em existência passada leva o espírito a pedir condição oposta, a pedirem, com o que espera ressarcir abusos cometidos e por ser a salvo de novas tentações para as quais não se sinta convenientemente forte. As provas solicitadas resultam de méritos do espírito, que pode inclusive escolher ambiente social e grupo familiar para neles realizar a experiência de que se julga necessitado. Isso quando o espírito tem uma certa evolução, ele pode escolher, né? Não são todos os espíritos que conseguem escolher. Eu quero ir nessa família com essa condição, assim, assim, assado. Existem questões que podemos escolher e existem questões que nos vão ser imputadas por necessidade de evolução. Continuando. Quando não há de sua parte qualquer mérito, a lei dos resgates compulsórios funciona levando-o à expiação de faltas que ficaram no livro da vida, as quais lhe acompanham o quadro de necessidades. Então, o que eu falei sobre a necessidade de evolução. Muitas vezes, você não vai ter a possibilidade de escolher certas coisas. E aí vão te ser imputadas provas por necessidade de evolução naquele âmbito. Continuando. O livre-arbítrio do homem pode levá-lo à pobreza, sem que se avoquem precedentes espirituais, causas ligadas ao pretérito. Falta de estímulos para as lutas humanas pode conduzi-lo à miséria. Preguiça ou irresponsabilidade são fatores que fatalmente o conduzirão à dificuldade material. Mesmo que seja, na minha opinião, mesmo que seja preguiça ou qualquer outra coisa, a pobreza vai se derivar de um karma, porque a própria pessoa está plantando e vai colher. Continuando aqui. Desapreço aos bens da natureza, que florescem exuberantes por toda parte, pode ser o responsável pelos insucessos humanos. Estudadas assim, as causas gerais da pobreza, que a podem converter em miséria pelo mau uso do livre-arbítrio, analisemos agora as consequências não da miséria, mas da pobreza digna. Aquele que, em provação ou resgate, reencarna em condições penosas, sob o ponto de vista material, deve suportá-las resignadamente, atento aos frutos espirituais que colherá no porvir. Um dos grandes benefícios que o homem obterá na vivência modesta e organizada será o fortalecimento do caráter, uma vez que uma existência laboriosa não deixa, via de regra, tempo para que desrespeite os dons da vida. A obrigatoriedade do trabalho, mantendo-o incessantemente ligado a compromissos irreversíveis na esfera profissional, sedimenta-lhe as boas qualidades, suportando resignada e confiantemente a pobreza honrada, conquista o homem a meta prevista antes
da reencarnação. Acrisolamento de qualidades, realização de tarefas ou resgate de débitos. Mais livre, pessoalmente, é o homem pobre. Não responde por vastos patrimônios econômicos, financeiros, que lhes exigiriam mais tempo, mais lutas, mais preocupações. Suas responsabilidades limitam-se ao trabalho que realiza em determinado espaço de tempo. Terminado o dia de labor, é homem livre para ir onde deseja. Essa ideia de liberdade pessoal dá-lhe também maior felicidade interior. Com as naturais exceções de regra, o homem que luta e sofre, obtendo ao preço de copioso suor o sustento diário, tem maior visão de Deus e de seu amor, de amizade sincera e das coisas. Lógico, isso se o homem não se deixar levar pela revolta, por ser pobre, pelos vícios, né? O homem tem que ser bem ensinado, bem doutrinado evangelicamente, para que ele aceite a pobreza como um instrumento de aprendizagem. Continuando aqui. O pobre tem geralmente, sob o ponto de vista das próprias necessidades e aspirações, uma vida mais simples. Se a resignação, não a acomodação, é-lhe uma constante espiritual. Daí ter afirmado Emmanuel a respeito de Jesus, tendo nascido na palha para doar-nos a glória da vida simples, expirou numa cruz pelo bem de todos, a fim de mostrar-nos o trilho da eterna ressurreição. Religião dos Espíritos, guia real. Bons são os resultados da pobreza, resignadamente suportada. Maus, quando suportada sob revolta. A revolta na pobreza é sempre um desastre para a alma. Eis que impõe a necessidade de repetição da experiência acrescida de responsabilidades. Como se vê, a compreensão doutrinária à luz do Evangelho do problema da pobreza é de grande valia para que o homem triunfe e alcance vitoriosamente a meta espiritual a que se destina ou renove a experiência. Se bem suportada, sem revolta, sem queixas, nem desestímulos, terá o homem vencido em função da vida mais alta. Então, a pessoa pobre, né, que nasce já numa pobreza, ela tem que suportar a pobreza resignadamente, entendendo que aquilo ali é um instrumento para a sua evolução. Ela tem que se acomodar? Não, ela tem que sempre buscar melhorar. Porém, o tempo vai mostrar para ela se está escrito, entre aspas, para ela que ela vai ficar rica ou não. Muitas vezes, nós vamos passar uma vida inteira pobre, mesmo as pessoas que lutam para ficarem ricas, né? Luta com o ideal, com o sonho de serem ricas, não conseguem. Por quê? Porque elas estão presas a uma prova ou a uma expiação, ao karma. Então, nesses dois casos, a pessoa tem que entender, tem que se interiorizar e aprender com a pobreza, se tornando mais humilde, se tornando mais solidária, se tornando mais paciente, mais compreensiva, né? Espero que todos tenham gostado do vídeo. Muita paz a todos.